palavra é casa firme. E casa firme começa com alicerce, né? Cada semana a gente vai falar um tema que leva a essa área financeira ficar exatamente como o nome do trabalho diz, né? Firme. A verdade é que esse ano nós estamos desde dessa primeira semana do propósito, já trabalhando com o propósito de que em todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida, né, áreas principais, áreas vitais, que seja construída essa casa. É importante que você entenda, né? Eu sempre falo que tudo que acontece na igreja tem um propósito. A palavra profética tem um propósito. A repetição da palavra profética diariamente tem um propósito. Cada trabalho que você vê, seja ele o principal de todos, que é o culto, a palavra, os trabalhos que acontecem no entorno, os trabalhos de intercessão, um trabalho como esse, né, é um trabalho com um propósito. Então, quando a gente fala de casa, a gente fala de uma construção. Não há nada melhor do que você mesmo construir a sua casa. Ela vai ficar do jeito que você quer. Você vai construir os cômodos, vai dividir o espaço daquela construção, no que você tem à disposição naquele terreno. Você vai colocar o acabamento do seu gosto, você vai colocar a cor nela do seu gosto, vai fazer ela da altura que você quer, se mais baixa, se mais alta, né, o telhado, o tipo de telha. Então esse é o propósito do nosso trabalho, do nosso projeto Casa Firme. Que você, em Deus, construa a sua casa espiritual. E que ela seja firme, ou seja, que ela esteja sólida. Porque a verdade é que quando nós chegamos à igreja, a gente vai descobrindo e entendendo que até nós fizemos construções na vida, né? Ao longo da vida, a gente faz construções. Só que, diferente dessa, elas não são firmes. São construções que não estão baseadas, né, firmadas em algo que é firme. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é que não espere, seja neste horário, que a gente vai falar de vida financeira, talvez a parte mais material, palpável de todo esse projeto seria esse horário, né? É algo que você tem controle, né? Está em você e depende de você. O dinheiro, o negócio que vai dar certo, a profissão que vai fluir, aquele empreendimento ou ramo que você vai tocar e que ele vai explodir em termos de vitória. Eu já te adianto, não espere por um pulo do gato. Sabe aquela coisa que você vai ouvir e é aquilo, aquela tirada, né? Aquela tirada vai fazer a diferença na sua vida. Aliás, eu já começo esse trabalho dizendo para você, fuja disso. Fuja de quem tenta te vender o pulo do gato. Quem tenta te mostrar o pulo do gato. Né? Hoje, todo mundo está vendendo algum curso para você aprender a fazer outro curso, talvez, se for muito bom, ganhar algum dinheiro fazendo o curso, ou ensinando o curso. Se você não conhece a história do pulo do gato, estava o gato ensinando a onça a saltar e dar os botes e dar aqueles saltos, né? Você já deve ter visto um gato pulando. Vou te ensinar isso aqui, onça. A onça foi lá e tchum, bacana, aprendi. Depois o gato ensinou o segundo, de 3, né? 3 lições para a onça ficar ali hábil, tanto como o gato. Foi lá e ensinou o segundo pulo, né? Agora a onça foi lá, praticou, conseguiu. Bacana. Aí o gato foi lá e ensinou
o terceiro. Agora é a última lição e você vai ficar pronta, formada. A onça foi lá e deu o último pulo, e o último pulo foi na direção do gato, né? É a natureza dela, né? Foi lá e deu aquele pulo para pegar o gato, já para liquidar com o gato, e o gato deu um pulo para trás ali, e a onça olhou aquilo e falou: mas esse você não me ensinou. Ele falou: se eu tivesse te ensinado esse, eu não estaria vivo. Daí vem, caso você não soubesse, a expressão: esse é o pulo do gato. É aquilo que ele tem de diferencial, senão ele não estaria vivo. Então eu já começo te falando que numa era como essa de internet, tem um monte de gente tentando te convencer de que ele tem o pulo do gato para te ensinar. E que ele vai te ensinar o pulo do gato. E se você observa bem, você vai ver que ele só está vivo porque ele não ensina o pulo do gato, ele ensina até um ponto. Ninguém tem lições, ninguém tem plenitude em qualquer área da sua vida, inclusive na sua vida financeira, como a Bíblia. Não tem como. Você quer saber o que você tem que saber para crescer, para explodir, para arrebentar. Expressões que mexem, né, com quem está buscando o dinheiro. Arrebentar, estourar, né, crescer. Ótimo. Elas estão aqui na Bíblia. Inclusive é a Bíblia, o livro que fala, que conta a história com maior quantidade de detalhes do homem que mais teve dinheiro nessa terra. O homem que foi mais rico nessa terra. E para falar de vida financeira, eu quis começar com ele, o Salomão. Porque não adianta a gente começar com alguém que está no meio termo, né? Vamos começar com aquele que foi o mais rico, o que teve mais dinheiro. O que o dinheiro o perseguia. O dinheiro ia até o Salomão, por pessoas, por aliados, por gente que não conhecia ele. Isso é uma coisa que você tem que começar a olhar para o dinheiro dessa maneira. Eu não vou ser mais aquela pessoa que busca o dinheiro, que corre atrás do dinheiro. Isso é uma expressão errada. É uma expressão que por si só ela já denota parte do teu fracasso. Aquela ansiedade, eu quero, eu preciso, sem dinheiro. Isso vem de uma crença que muitos têm, né, de que se eu não tiver dinheiro não vou ser amado, não vou ser aceito, não vou ser bom o suficiente. E depende muito de como você foi criado, em que ambiente você foi criado, né, por quem você foi criado. Isso tem a verdade, essa é a base da nossa vida para tudo, né? Muito provavelmente você nos outros horários vai ouvir bastante sobre isso também, e a gente precisa aprender e permitir que a palavra cumpra o seu papel. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a única que é capaz de nos dividir entre alma e espírito. Quer dizer, a alma é aquilo que entrou em você por alguém, por pessoas que foram seus pais, seus avós, seus tios, aquelas pessoas por quem você foi criado, né? Então aquilo entrou, foi tão visto, foi tão ouvido, foi tão vivenciado, que aquelas repetições, elas foram entalhando o seu caráter. A pessoa que você foi se tornando, né? De tanto você ouvir, menino, você não é isso, menina, você é assim, para o bem ou para o mal. Não é só para o mal, para o bem também. Tem gente que tem princípios muito bons, né, que tem atitudes muito boas, que vem dessa formação também. Mas, infelizmente, se sobressaem essas crenças, esses limites, esses bloqueios, a maneira que nós nos vemos, e às vezes, mesmo com a palavra, acaba saindo e prevalecendo esse comportamento, como a bispa falou há alguns dias,
de quem ainda é um almático. E o que seria o almático? A pessoa que é dominada pela alma, pela mente dela, pelo que está lá dentro, né? O que está lá no HD interno dela, lembrança, memória, e ainda não pela palavra. Então, daí vem, se você é uma pessoa que você foi criado num ambiente que o dinheiro era Deus, você ainda serve esse Deus. Se você continua sendo um almático, uma pessoa que está vivendo pela cabeça do seu pai, da sua mãe, uma pessoa que vive por aquele ambiente que você foi criado, você continua ainda reproduzindo isso. E aí onde tem um erro grave, isso acontece na igreja, e por isso que algumas pessoas, elas não têm uma vida plena financeira, porque elas correm atrás do dinheiro, com o propósito de que o dinheiro vai fazer delas pessoas melhores, pessoas aceitas, amadas, pessoas que, em outras áreas da vida que não estão bem também, o dinheiro vai suprir aquela área. Quanta gente que imagina, tem isso na cabeça, ainda que não fale, mas se eu tiver dinheiro, meu casamento vai ser melhor. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser respeitado. Se eu tiver dinheiro, vão olhar para mim de outra maneira. Está errado esse pensamento. Ah, mas é assim que as pessoas olham. A gente não olha para as pessoas a partir do olhar delas. Nós olhamos para as pessoas e olhamos para nós a partir do olhar certo. E o olhar certo é o olhar que Deus tem de nós. Vamos aqui para 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 também. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Você deve conhecer essa passagem do Salomão. E eu vou pegar aqui um princípio para plantar essa semente na sua vida. O princípio que está escrito lá em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado.
Nós conhecemos, e talvez você seja uma daquelas pessoas que, por exemplo, peça dinheiro para Deus. Eu não posso pedir dinheiro para Deus? Pode. O Senhor Jesus disse que nós podemos pedir tudo, todas as coisas ao nosso Pai. Para aqueles que às vezes defendem, não, algumas coisas a gente não deve pedir a Deus. Algumas coisas a gente não deve falar com Deus. Deus está mais ocupado, Deus tem tanta coisa, Deus tem uma pandemia para Ele resolver agora. Eu vou pedir para Deus um carro, uma casa, um dinheiro para a minha empresa, eu vou pedir para que Deus me coloque em tal lugar. Sim. Isso não é uma ideia, isso não é uma pregação bem montada da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo. Isso é uma palavra de Jesus. Então, o que Jesus falou, Ele não falou verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Se Ele falou, essa é a direção que nós temos. Peçam. Ele podia ter dito, peça só isso. Ele podia ter dito, peça apenas coisas relacionadas à salvação da alma. Podia ou não podia ter falado, gente? Podia ou não podia? Só faça isso. Mas ele disse, peçam todas as coisas. E todas as coisas que vocês pedirem em meu nome, quem vai fazer? O meu Pai vos fará. Então, se você ainda tem aqueles... Talvez vem de algum lugar, e você ouviu muito isso, talvez tenha essa dúvida. Mas lá na parábola do Lázaro, o Lázaro foi pobre, foi para o céu. Ele foi para o céu porque ele creu. O rico não foi para o céu porque ele não creu. Não é porque ele era rico. É porque ele se ocupou apenas com a riqueza. E aí sim tem um princípio aqui no Salomão. O Salomão, ele pegou o que ele tinha e ele colocou num propósito. O que o Salomão tinha de mais? Dinheiro. De que maneira? Animais. Ele tinha herdado algo do pai dele. Ele herdou um patrimônio enorme. O pai dele era aquele famoso zero à esquerda. O Senhor disse, eu tirei você de trás das ovelhas e coloquei como soberano de Israel. Soberano quer dizer que Davi se tornou o maior, aquele que tinha mais poder, condições, dinheiro, tanto que ninguém superou a oferta que o rei Davi deu para a construção do templo. E aí a gente vê uma herança espiritual, uma herança de princípios que foi transferida de Davi, pai, para Salomão, seu filho. O Davi não construiria o templo, e ele sabia disso. No entanto, a maior oferta para a construção do templo, que não seria ele, não seria uma honra dele, não seria uma conquista dele, do reino dele, ele sabia que não. Mas ele não deixou de fazer aquilo que estava à mão dele. A maior oferta para o templo é minha. Aquela oferta que a gente já calculou em mais de 8 bilhões, se fosse nos dias atuais, calculando o que ele deu em metal precioso, como ouro, prata, as pedras, né, e demais materiais. O Salomão recebeu isso. Ele recebeu uma herança. Qual herança que ele recebeu? Ele recebeu herança espiritual, direção, e recebeu também aqueles princípios. E é com isso que a gente tem que estar preocupado, com os princípios que nós estamos aplicando. O Salomão, quando ele entendeu o que eu quero para a minha vida, eu tenho um propósito de vida. E o que eu tenho? Que ao contrário do que algumas pessoas pensam e agem, inclusive na vida financeira. Eu tenho pouco e quero muito. Como é que a pessoa pensa geralmente? Eu retenho o que eu tenho e peço o que eu não tenho. E é onde ela não recebe nada. E nem consegue manter, porque não está nas mãos dela o controle do que ela tem. Está nas mãos de Deus.
ela não cumpre com o princípio do dar, que primeiro cumpriu lá atrás o Abraão. Lembra do Abraão? Quando teve o filho, já tinha se adaptado, agora eu sou pai, tenho um filho, estou criando, já está crescendo, né? Passou aquela fase difícil, que antigamente a gente tem até hoje histórias dos nossos avós, né? E daí para mais atrás ainda, quantas crianças morriam por tantos problemas. O menino está vivo, sobreviveu, cresceu, sadio. Uma noite, ele deita, o Senhor, você vai me oferecer o teu filho, a saber, o Isaque, o teu único filho, quer dizer, aquele que eu considero, aquele que eu dei, você vai me oferecer ele em holocausto. O que quer dizer? Um sacrifício totalmente queimado, no monte que eu vou te determinar, que depois foi o monte Horebe. O que o Abraão disse para Deus? Ele não disse, ele fez. E perceba esse princípio, que é o princípio que eu quero que você receba, entenda e pegue para a sua vida hoje. O Abraão ofereceu o filho dele. A atitude dele de se levantar, de tomar tudo que ele precisava, inclusive o filho, a lenha, o machado, o cutelo, o filho e os servos para ajudá-lo no caminho, para carregar as coisas, fez com que o Abraão ele demonstrasse para Deus o que o Senhor pediu, eu estou dando. Tanto que ele chegou ali e ergueu o machado para matar o filho, como Deus tinha determinado. Quando ele deu o filho, ali na verdade, ele confirmou que ele recebeu o filho. O Salomão, a mesma coisa. Quando ele pegou o que ele tinha de mais, faltava o que para ele? Sabedoria. Para quê? Para um propósito maior. Ele já era rei. Salomão, a gente sempre pode pegar os exemplos próximos para fazer comparações. O filho do Salomão podia ter feito a mesma coisa que ele. Quando Roboão assumiu o reino, lembra que teve aquela história, aquela questão dos impostos que estavam sendo cobrados? O que o Roboão fez? Pediu conselhos para os anciãos e pediu conselhos para os jovens seus amigos. O que faltou para o Roboão? Falar com Deus. Como o pai dele fez, Senhor, me dá uma direção, eu não sei o que fazer. O pai dele disse, eu não sei o que fazer. Eu estou dentro e diante de um propósito maior que eu. E o que eu tenho? Eu tenho dinheiro, eu tenho o quê? Eu tenho animais, eu tenho um patrimônio. Então eu vou pegar o que eu tenho para servir, diga servir. O ano passado a gente falou muito sobre o princípio de servir. Agora há pouco, no primeiro horário, a palavra foi para servos, discípulos. E você quer saber o caminho que agrada a Deus? É esse caminho. É o caminho de quem se já aceitou na condição que Deus o criou de servo. Servo do quê? Servo de Deus. Servo de um propósito maior que ele. Quando uma pessoa serve a Deus e serve o propósito de Deus, o que ela colocar nesse propósito, se a vida dela, a saúde dela, o dinheiro dela, a família dela, ela coloca ali dentro. Aquilo que ela põe, nunca vai faltar para ela. Como Jesus disse, quem pagar o preço aqui na terra, quem abrir mão disso aqui, vai receber nesta e na próxima 100 vezes mais. O Salomão pegou, para obter o que ele precisava para o propósito, para servir a um propósito maior e ao propósito de Deus, ele pegou o que ele tinha e ofereceu. Ou seja, eu preciso chamar a atenção de Deus. Ele deu a Deus. Ele não pediu dinheiro, você pode ver, ele não pediu riqueza, o Senhor ainda observou e falou, você podia ter pedido riqueza, a vida dos teus inimigos, dos teus adversários, você não pediu, você pediu algo para servir a um propósito maior. Quer dizer, a Bíblia diz, e aquele pedido agradou ao Senhor. E até o que ele não pediu, que foi dinheiro, por exemplo, ele recebeu, e recebeu como ninguém até hoje na história, nem na atualidade, recebeu de Deus. Aí você vai falar, o Salomão tinha muito, não.
precisa entrar na tua mente, no lugar do que está aí, que eu falei, que talvez venha da tua casa, dos teus pais, do contexto familiar, de trabalho, da sociedade que você recebeu, aquele princípio que a bispa fala e que ela viveu e vive, que eu vou chamar aqui do princípio das 2 latas de óleo. Porque quando a gente fala do Salomão, tem gente que, mas era um rei, ele tinha muita coisa. Então, para ele, era fácil dar. E a viúva de Sarepta? Lembra da viúva de Sarepta? Que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estava ela já prestes, pegando ali uns poucos gravetos, para fazer aquela que ela acreditava, a última refeição da minha família. Vem o homem de Deus. Quer dizer, quando vem o homem de Deus, quando vem Elias, quando vem a palavra, é isso que você tem que se prender. Vem a palavra, vem a direção de Deus. A semana retrasada a gente falou isso sobre aquele episódio dos discípulos. Sempre antes da gente agir vai ter uma palavra. Vai ter uma direção de Deus. A gente não precisa agir no impulso. Aquela história que a pessoa, eu senti. Não, você vai ter uma palavra de Deus. O Salomão, o pai dele deu conselhos para ele antes, de como ele devia agir, do que devia ser prioridade, do que deveria ser primordial na vida dele. O que o pai dele ensinou para ele? Deus vem primeiro, Salomão. Salomão, Deus vem primeiro. Diga, Deus vem primeiro. Quando Deus vem primeiro na sua vida e você vai depois dele, depois de uma palavra dele, depois de uma direção dele, você vai bem. Quando Deus não vem primeiro e você toma a dianteira à frente, fatalmente isso não vai dar certo. A gente vê na igreja pessoas que, olha, eu descobri o mapa da mina, eu vou fazer isso agora. Dentro da igreja, gente que às vezes até está aí, é dizimista. Mas a pessoa está tomando um caminho para a vida dela que não veio de Deus, não veio da palavra. Uma vez que você se submete à palavra, não é parcialmente, tem que ser completamente. Então a viúva de Sarepta ia fazer o Elias disse, faz igual você diz, mas primeiro você vai fazer para mim. E a Bíblia diz que ela fez, quer dizer, ela creu, e não faltou mais aquilo que ela deu primeiro. Para quem? Para quem que ela deu, gente? Para Deus. Só que a gente não consegue entregar alguma coisa para Deus. A gente entrega para o propósito que Deus nos colocou. Para a obra, para a igreja, para o trabalho para o qual Deus me chamou, para sustentar, para financiar, para manter, para fazer sair do papel e se tornar realidade. Tem uma outra também que viveu isso. E essa eu quero ler a passagem, que está em 1 Reis 4. Desculpa, 1 Reis não, 2 Reis 4. 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Quer dizer, está vendo? Não estou fazendo para ele só. Eu sei que esse homem é um homem de Deus, tem um propósito acontecendo aqui diante de mim, diante dos meus olhos. Como tem um propósito acontecendo diante dos olhos de cada um de nós. Gente sendo salva, gente precisando ouvir sobre a cultura do reino. Gente doente, gente miserável, gente cega, gente tapada, gente dominada pelo mal, que precise, de repente você está ouvindo a palavra, está recebendo, está entendendo, mas não se situou ainda da sua função. Porque às vezes você está vendo, olha quanta gente, olha que bacana, olha, tem uma palavra que liberta, tem um trabalho que ajuda, que levanta, que sustenta. Bacana, eu já vi esse trabalho, eu já sei, eu faço parte. Mas será que você faz parte da maneira que você deve fazer parte?
Porque olha a atitude dessa mulher. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Lembrando que o Eliseu, toda vez que passava lá já, um dia ele passou lá, ela teve a direção. Esse homem está fazendo a obra de Deus. Então vamos alimentá-lo. Ele passava lá, a partir daquele dia ele passou a comer lá. Toda vez, está escrito, sempre que ele passava lá, parava para fazer uma refeição. Só que sabe quando a pessoa vai sendo tocada? Ela para igual Pedro. Cede o barco, ouve a palavra, diga ouve a palavra. Depois que uma pessoa ouve a palavra, ela tem direção para fazer mais. Para investir mais. Para pegar algo que ela já tem, ainda que seja pouco, igual a bispa fala na época que só tinha 2 latas de óleo, ela dividia, compartilhava, investia, plantava na vida de quem não tinha nenhuma, porque era o que ela recebia, a direção de Deus. Hoje pode compartilhar muito mais latas de óleo, muito mais quilos, toneladas de alimento e muito mais coisas que suprem, que ajudam, que mudam a vida de pessoas, inclusive financeiramente. E tem uma mentalidade ainda de que, não, mas o fulano tem isso. Tem gente que só tem o que tem hoje, porque quando tinha pouco teve esse princípio do Salomão, da Sunamita. Eu devo fazer com o que eu tenho. Eu devo pegar o que eu tenho e investir num propósito maior que eu, o qual eu sirvo. O Eliseu, ele não era mais rei, como a bispa fala, tem rei, tem sacerdote. Eu acredito que a maioria das pessoas, tirando os pastores que devem estar assistindo, a maioria das pessoas que estão assistindo agora esse trabalho, esse horário, tem a ideia de serem reis. O sacerdote é aquele que dá a direção. É aquele que o Josafá falou assim, creiam no Senhor o vosso Deus e sereis salvos. Creia nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, o profeta, o sacerdote, ele tem esse dom de Deus. Ele tem direção de Deus, não por ele, não nele, mas pela palavra, de conduzir reis. Como esse homem aqui, o Eliseu, fez. Só que o Eliseu, por exemplo, como era muito parecido com o que era a vida antigamente da bispa, era um rei, um empresário, uma pessoa que um dia entendeu qual era o propósito de Deus com a sua vida. E esse é o sentido desse primeiro culto aqui. Você entender qual é o seu propósito. Eu quero ser rei. Então você é rei para sustentar um propósito maior. Como Salomão. Salomão não foi sacerdote. Mas veja que ele pegou o que ele tinha para o propósito maior, que era a obra de Deus. A Sunamita não era sacerdote. Mas ela pegou o que ela tinha para um propósito maior. Deu o alimento, eu posso dar o alimento? Vou dar o alimento. O que mais eu posso fazer? Eu posso pregar lá no lugar dele? Não. Eu tenho dom, eu tenho chamado para pregar no lugar do homem de Deus? Não. Mas eu tenho aqui espaço, eu vou construir. O que ele precisa? Ele precisa de um ambiente, ele precisa de uma cama, ele precisa de comida, ele precisa de estabilidade. Quando ele passar por aquele, saber que ele vai ter um lugar para dormir, para comer, para estudar, para buscar a Deus. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ela fez. Construiu, como nós vimos aqui, dava alimento, construiu o quarto, comprou ali a cama, fez a cama, colocou a mesa, tudo o que ele precisava. E assim como Salomão vai entendendo o princípio, o que o Salomão deu para o propósito, nunca faltou na vida dele. Nunca. O que a Sunamita deu, você vai falar, a Sunamita depois recebeu um filho. Sim. Depois o filho dela morreu, recebeu ele de volta. Sim. Mas, quanto ao dinheiro, o que ela deu, até na época que Israel passou necessidade,
O que ela deu para ela não faltou. E a gente vê aqui, 2 Reis 8. 2 Reis 8, versículo 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que é essa aqui, a sunamita. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, como quem ficou surpreso: essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Quantas pessoas, se você pegar e estudar a Bíblia, pega o teólogo, quantas pessoas receberam de Deus o que o Salomão recebeu? Quantas? Dinheiro, para perder de vista, para perder a conta, quantas? Quantas receberam? Só ele, foi ou não foi? Quantas pessoas a gente vê nessa crise de anos, que foi cuidado nos detalhes na área financeira? Não, Deus não se preocupa com dinheiro, Deus não é o foco. Quantas pessoas no país, no povo de Israel, foi cuidado nos detalhes como essa mulher? Quantas? Quantas que você ouve que teve ali o prenúncio, agora é hora de sair, agora é hora de ir para lá, e em tal tempo é hora de retornar. E quando retornou, o que não plantou, o que não colheu, o que não cultivou, recebeu tudo, foi cuidada, foi restituída. Ali o que era dela ficou, foi preservado. Deus colocou alguém para cuidar, depois alguém para lhe repor, para lhe restituir. Quantas pessoas? Só essas. É ou não é? Por que foi diferente com elas? Porque olha a atitude que elas tiveram primeiro, antes de ter. Por que tem gente que não tem, não pega o dinheiro? Não chega na riqueza? Porque está perseguindo a riqueza. Porque está focada na riqueza. Está atrás aí do próximo vídeo da rede social, do próximo pulo do gato, e compra curso, e compra isso, e faz mentoria, e faz aquilo outro. Está correndo atrás de dinheiro. Está tentando segurar, sabe, com as mãos. Não, deixa eu reter, deixa eu guardar, deixa eu pegar. Não. Você quer ser diferenciado? A resposta era para ser sim. Você quer ser diferenciado? Melhor da segunda do que nunca, né, gente? Não é verdade? É para ser na primeira, mas melhor na segunda do que nunca. Coloca o que você tem. Eu não tenho dinheiro, coloca o tempo que você tem. Eu não tenho tempo, coloca a saúde que você tem. Coloca o que você tem, a cargo do propósito. Tem gente que hoje na igreja tem patrimônio, porque quando tinha quase nada foi colocado na obra. O talento foi colocado na obra. O carro foi colocado na obra. O dinheiro que tinha, às vezes a pessoa, no momento, eu sei de casos, aqui no interior, ao longo da minha trajetória, que passei por igrejas, de gente que naquele momento decisivo, a pessoa teve a palavra. Não é um homem que te dá essa direção, não é alguém, por isso que eu falo, não fica atrás de quem vai te vender o pulo do gato, porque não vai vir dessas pessoas. Essa diferenciação que a gente quer, vem da direção que vem de Deus, da palavra, como Salomão teve do pai dele, como a sunamita teve. Ela começou a ouvir, ela começou a se abrir, ela começou a fazer, ela começou a investir. O Abraão ouviu de Deus, creu, obedeceu, investiu, e aquilo que ele investiu, ele nunca mais deixou de ter. O próprio Eliseu, que deixou de ser rei,
rei, empresário, proprietário, dono de alguma coisa para se tornar sacerdote. Até ele abriu mão de tudo. A Bíblia diz que ele estava com 12 parelhas e a parelha que era dele foi lá, queimou, deu para o povo comer e foi servir a obra. Eliseu foi um dos profetas que mais crises de fome, de miséria enfrentou. Mas você não vai ver uma passagem que faltou algo para ele. Eliseu tinha poder de dizer assim, vai ter comida daqui 24 horas nesse país que está na miséria total. Aquilo acontecia. Por quê? Porque quando foi a vez dele, o chamado dele, o dele, vai meu filho, vai, investe, dá, coloca, ele não hesitou. Nós estamos num ano de preparação. Nós estamos num tempo de chamado de Eliaquins. Pessoas para assumirem compromissos. Compromissos da obra, compromissos do reino, compromissos do propósito. Essas pessoas, já tem gente hoje que está num processo que só pode ser cabeça, rei, porque lá atrás foi aquela sunamita. Porque lá atrás foi aquele Salomão, não, eu tiro de mim para o propósito ao qual eu sirvo. Hoje estão numa posição diferenciada. E aquilo que deram, nunca, diga nunca, lhes faltou. E não vai faltar. Porque isso não é uma coisa que eu te falo, é uma coisa que eu te mostro aqui. Tem gente que falta porque às vezes que a palavra disse, solta e dê, faça, invista, tira de você agora e coloca. A pessoa hesitou. Não, preciso segurar. Aquela falsa ideia, eu vou ter o controle. Não, eu vou controlar isso porque eu consigo administrar. Coloca o que você tem hoje nas mãos de Deus. Persiga o propósito. Todos nós temos um chamado. Ou para ser Eliseu, ou para ser Salomão, ou para ser sunamita. E se aquilo que Deus te der de direção, não é um impulso, não é emoção. Eu senti. Não, ouve a palavra. Não tem problema de palavra. Aqui, por exemplo, são 5 cultos por dia. Culto de palavra de Deus. Está entendendo? Não é alguém te pegar num lugar, no corredor, fulano, faz isso. Não, palavra. Foca na palavra. Se alimenta da palavra. Confirma na palavra o que você tem que fazer. Você vai ver que Deus vai te dar a direção. Para que aquilo que você não tem, que você possa semear para Ele, nele, e nunca mais te faltar, sem exagerar na expressão. Amém? Coloque-se em pé, pega aí o seu propósito, pega aquilo que representa a sua vida financeira, e vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore para que tenha essa revelação de que Salomão que você pode ser já agora, que sunamita, ou que Eliseu. Às vezes você tem um chamado para ser Eliseu. Eliseu deixou tudo. Eu tinha até a passagem dele aqui para ler, mas o tempo não me permite. Ele largou tudo, e o que ele largou, o que ele abandonou, o dinheiro que ele deixou para trás, sem olhar para trás, queimou mesmo. Nunca mais faltou para ele. E eu vejo gente que tentou segurar, que tentou desviar. Eu tenho 2 exemplos. Eu tenho gente que quando só tinha um carro, e não era caro, e não era muita coisa, pegou ele e falou assim, a obra está precisando mais que eu. Hoje tem um patrimônio, tem frota. E eu conheço um que recebeu um dinheiro e foi tocado pela palavra. Para investir X daquele dinheiro na obra. De Deus, no propósito. A pessoa ainda disse, e isso foi recente, eu ouvi o culto da bispa tal dia, eu sabia que eu devia fazer tal coisa. No outro dia a pessoa pegou, foi atrás da ação do momento e investiu. Perdeu 25% de um dia para o outro. Depois, mas não sei quanto para poder tirar o dinheiro correndo. Todos nós temos a oportunidade de agirmos como a sunamita, como Salomão, como Abraão.
de entendermos e praticarmos o princípio, que inclusive multiplica dinheiro. Mas nem todo mundo tem a fé para praticar esse princípio. Fala com Deus agora. Apresenta a Ele. Fala com você, se talvez ainda te falta essa visão, essa clareza. Você pode pedir tudo para Deus. Mas as primeiras coisas vêm primeiro. Não adianta você pedir uma coisa que só vai acontecer depois de outra. Pede essa primeiro. Pede para que Deus te traga agora revelação da palavra, para que você seja desprendido. Para que você tenha a coragem da viúva de Sarepta, de já ter decisões tomadas e entender, não. Eu, de verdade, não vai ser mais uma expressão da minha boca, mas vai ser uma atitude de fé da minha parte, de fazer primeiro para Deus as coisas. A começar pelo dízimo, de dizimar primeiro devolver o que é de Deus, primeiro me comprometer com a obra, depois eu fazer as minhas coisas, igual Salomão. Eu podia pensar na minha fama, no meu reino, eu podia pensar no meu nome, mas eu estou pensando no reino de Deus. O Senhor me colocou aqui, eu sou pequeno, perto da imensidão do que o Senhor me colocou. Eu quero capacidade, eu quero discernimento, eu quero um coração entendido para conduzir o que é teu, Senhor. E não para crescer pessoalmente, individualmente. O individual não pode vir antes do propósito. O erro que alguns cometem é esse, o individual, o eu. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por cada pessoa aqui, e cada pessoa, meu Deus, que eu nem tenho noção que nos acompanha agora, meu Deus, e que querem, sim, tem o projeto de vida, de ser um mantenedor, de crescer, de prosperar, de fazer, de realizar, de investir, de ser uma sunamita, de ser um Salomão, de ser um Eliseu. Quantos têm chamado como de Eliseu, de sacerdócio? E que precisam também, meu Deus, para isso, desse desprendimento, do parar, de pensar em si, na individualidade, parar com o egocentrismo, egoísmo e passar a servir, a entender, meu Deus, que nós estamos aqui de passagem, que esse não é o nosso lugar, que aqui nós passamos por aqui e deixamos uma marca nessa terra, não a minha marca, não é a marca do Anderson, não é a marca do Ministério Mudança de Vida, mas é a marca de Jesus. E o Senhor pode usar tudo isso, o Senhor pode usar a mim, o Senhor pode usar essa pessoa, o Senhor pode usar esse templo, essa igreja, para deixar a marca de Jesus, para cumprir com um propósito maior, para fazer pessoas crescerem, avançarem, enriquecerem, transbordarem de tanto que vão ter, para o propósito do Senhor, meu Deus, ser atingido. O propósito, meu Deus, das pessoas ouvirem a palavra, receberem o Evangelho, de nós quebrarmos essa cultura que tem sido estabelecida pelo diabo, a preparação do anticristo nessa terra. O Senhor nos chamou a cada um de nós para isso, uns como sacerdotes, outros como reis. E eu peço primeiro, Senhor, que o Senhor abra agora a mente daqueles que não se veem, por exemplo, como reis. Não, eu sou pequeno demais, eu não tenho poder para isso, eu não tenho condição para isso, eu não tenho história para isso. Quantos não tiveram, como o próprio Davi, não tinha história para ser rei? Não tinha paternidade nessa terra para ser rei. Inclusive o próprio pai dele não acreditava nele nem como à altura dos seus irmãos. Quanto menos à altura de um rei, de um comandante de exército, como ele foi tudo isso. E ele não foi porque alguém colocou ele lá. Como eu peço, meu Deus, abre a visão daqueles que pensam, é alguém que vai me colocar, é alguém que vai me ajudar, é alguém que vai reconhecer, é alguém que vai me colocar, é alguém que vai me dar algo. Não! O poder, a honra, a glória, o levantar, como rebaixar, vem do Senhor. Eu peço, meu Deus, ajuda cada um a perceber isso.
a receber a palavra, a ter essa revelação, a receber, meu Deus, essa palavra como direção do Senhor, para crescimento, para avanço, para progresso. E aí que está a nossa felicidade, quando nos vemos progredindo naquilo que nós nos propusemos. E o propósito da vida de cada um de nós, ele começa e ele continua, porque ele nunca termina no Senhor. Eu peço, capacita cada um aqui, Senhor. Capacita para que tenha essa atitude de Salomão, atitude desprendida, atitude, meu Deus, temente da sunamita, desprendida. Eu vou servir, eu estou aqui para servir, e o que Deus colocou na minha mente, as ideias, o que Deus colocou na minha vida, os dons, os talentos, o que Deus colocou nas minhas mãos, o dinheiro, os bens, a capacidade, eu sirvo. Porque quem não serve, meu Deus, não vai ser servido. Mas aquele que serve, aquele que estende a mão, é aquele que nunca deixará de ser servido. Eu peço, ensina e ajuda cada um, meu Deus, a usar o que tem, o tempo que tem, a vida que tem, a mente que tem, as ideias que tem, a força que tem, o dinheiro que tem, meu Deus, a usar, meu Pai, a capacidade que tem para servir ao Senhor, para servir ao reino, para servir ao propósito maior dessa terra, que é a obra de Deus, a obra do Senhor. Eu oro por cada projeto, meu Deus. Eu oro por todos os Eliaquins, aqueles que o Senhor tem levantado para sustentarem. E o Eliaquim é aquele que o Senhor levanta e sustenta. É aquele que o Senhor coloca nas mãos, coloca na vida, coloca na empresa, coloca num ramo, coloca num cargo, para ser, meu Deus, um sustento, uma coluna, para ser um esteio, para ser, meu Deus, uma base para o propósito do Senhor, que é a obra. E eu oro e peço, levanta Eliaquins. Tem tantos projetos, Senhor, que ainda não foram colocados em prática. Eu peço, dá a essa pessoa agora a direção pela Tua palavra, para que aquilo que está faltando dela para o Senhor, que ela dê, para que o Senhor coloque nas mãos dela, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor levante, para que o Senhor, meu Deus, confirme. E quantos aqui eu sei que tem gente orando por confirmação. Senhor, confirma, Senhor, me confirma, Senhor, confirma o meu projeto, Senhor, confirma o meu trabalho, Senhor, confirma, meu Deus, a obra das minhas mãos, confirma o meu negócio. Eu peço, Senhor, eu concordo aqui agora, confirma, abençoando, levantando, estruturando, enviando o que está faltando, envia a provisão, envia a condição, envia, meu Deus, aquela peça que está faltando para esse projeto ser pleno, completo, meu Deus. E principalmente, meu Deus, eu peço, envia a Tua bênção. Porque a nossa, meu Deus, diferença, o segredo da maioria daqueles que hoje são os grandes dizimistas e ofertantes, não é o ramo, não é o trabalho, não é, meu Deus, a formação que tiveram, não é o título, o nome ou a localidade da faculdade, mas o diferencial tem sido o Senhor. O diferencial é o Senhor. E eu peço, meu Pai, que aqueles que ainda se firmavam nas forças dos seus braços, que ainda confiavam no título, meu Deus, nos títulos que apareciam nos currículos, que passem a depender do Senhor, a olhar para o Senhor como a fonte de tudo, como Salomão viu, a fonte de sabedoria, a fonte, meu Deus, de discernimento. E eu te peço, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, coloque em nós, meu Deus, dons que ninguém tem, nos dá, meu Deus, a condição. O Senhor pode nos preparar como o Senhor preparou a sunamita, como o Senhor preparou José, para administrarmos coisas grandes, para lidarmos com as crises, para lidarmos, meu Deus, com situações adversas, complicadas e até terríveis, e passarmos por elas, crescendo em meio delas, meu Deus. E eu tomo posse disso, eu tomo posse da unção de conquista, que o Senhor falou conosco ainda na segunda-feira, que o Senhor derrame sobre os teus, essa unção de conquista, essa unção que onde põe as mãos, vinga, flui, cresce, multiplica, meu Deus, é bendito, é abençoado, e o Senhor, meu Pai, prospera a vida do teu servo,
é daqui, meu Deus. É deste povo que ouve, que ora, que pede, que clama, que concorda com essa oração. É deste povo que é o alicerce, meu Deus, da obra do Senhor, do projeto do Senhor, o projeto maior, que é o projeto de salvação de almas. E tem empresas ainda no papel, tem ideias, meu Deus, ainda apenas na mente, tem produtos que não foram lançados, tem causas, meu Deus, para serem ganhas que ainda não foram. E eu oro, meu Deus, declarando que o Senhor libere unção, que o Senhor dê uma palavra tua, Senhor, basta, para o cliente assinar o contrato, para aquele negócio ser fechado, para aquela ideia se tornar realidade, meu Deus, para o projeto do papel se tornar concreto, para o projeto de conquista, meu Deus, ser materializado. E eu declaro agora a materialização, a bênção do Senhor, o poder do Senhor, meu Deus, a unção do Senhor sobre cada um. Toma cada um aqui, meu Deus, e usa como o Senhor usou tantos, como o Senhor usou Salomão. Levanta no nosso meio reis, mantenedores, pessoas que talvez se viam, não, eu não posso, eu não consigo, mas que eu oro para que seja quebrado já na mente dela, essas crenças que limitavam, meu Deus, que impediam e que inclusive a frustravam por se ver inferior, menor, por se ver menos, e que eu repreenda agora esse mal, para que ele não tenha mais poder, mas que prevaleça e conduza a vida dessa pessoa a tua palavra. A palavra, meu Deus, que conduziu Salomão. Aquilo que fez ele ir lá e com ousadia derramar diante do Senhor aqueles 1000 holocaustos. E ter a coragem, eu quero, Senhor. O que você quer, Salomão? Eu quero isso. Eu oro para que o Senhor derrame desse poder, dessa direção. Meu Deus, tire agora ainda aquele poder que a alma, que a mente, que a razão tinha sobre alguns. Aquela ansiedade, é isso que eu preciso. Não, nós precisamos é da tua bênção. E eu tomo posse da bênção do Senhor. A bênção que está escrito, a bênção que enriquece e não a que acrescenta dores. Eu declaro, Senhor, neste horário, eu declaro sobre cada pessoa que está aqui comigo, ouvindo a tua palavra, orando, crendo, declarando, recebendo. Quantos que já, pela palavra, meu Deus, tomaram decisões, estão dando passos internamente, para daqui a pouco, para nos próximos horários, dias, darem passos, meu Deus, na vida. Eu concordo aqui agora, que cada um receba do Senhor essa bênção que enriquece, que receba do Senhor o dom das riquezas, que veja, meu Deus, a tua glória e que tenha visão, que consiga se antecipar, que o Senhor nos dê, meu Pai, essa margem. Eu peço que a nossa margem, não é a margem de lucro, não é a margem, meu Deus, de ganho, que a nossa margem seja como a margem que o Senhor deu ao José, a margem que o Senhor deu, meu Deus, à sunamita, a margem, meu Deus, de nos antecipar coisas, para nos prepararmos no Senhor, para nos prepararmos no Espírito, para termos a atitude certa, a decisão certa, a ação certa, meu Deus, e até a reação certa, para que não sejamos pegos, desprevenidos, descalçados, pegos, meu Deus, numa situação onde não saibamos o que fazer. Não, eu peço o contrário, que a nossa vantagem, que a nossa bênção seja o anúncio do Senhor, a palavra do Senhor. E que quando vier, meu Deus, o tempo de vaca magra, que já tenhamos, meu Deus, nos munido, nos preparado e sido, meu Deus, extraordinariamente abençoados no tempo das vacas gordas. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro unção, meu Deus, de conquista. Eu declaro unção e o dom, meu Deus, da prosperidade sobre a vida do teu povo. Que cada um veja a tua glória e que aquilo, meu Deus, que alinhou com um propósito maior que a obra do Senhor, como fez a sunamita, de colocar na casa dela, de abrir mão de algo dela, de abrir mão até da privacidade, do dinheiro, da condição, de falar com pessoas como ela falou com o marido para se mover para a tua obra. Que esses, meu Deus, que tiram de si para colocarem no reino, que aquilo que tiram, seja o que for, o dinheiro, parte do tempo, ideias, projetos, que nunca, e eu declaro, meu Deus, na força dessa expressão, que nunca lhes falte o que hoje, meu Deus, essas pessoas tiram delas. Nunca falte na vida, na casa, na família, no trabalho, na empresa, porque elas supriram o Senhor. Como a própria viúva de Sarepta, ela fez primeiro para o Senhor,
nunca mais faltou na casa, na panela, na despensa dela. E assim eu declaro que seja na vida do teu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor dê direção, que a palavra do Senhor dê direção, que a palavra do Senhor, meu Deus, faça se levantarem pessoas ricas, prósperas, Eliaquins, meu Deus, para levantarem obras, trabalhos e projetos e sustentarem pela bênção do Senhor. É o que eu creio, eu declaro, eu determino, e eu concordo com cada oração aqui comigo, com cada oração feita, por quem estiver acompanhando, recebendo, tomando posse e declarando, meu Deus, no nome do Senhor, prosperidade, riqueza e honra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.